A partir de agora, a gente começa a analisar as semifinais, porque a gente tem definidos os confrontos. Santa Cruz e Náutico, partida de ida. Náutico e Santa Cruz, obviamente, o jogo de volta, assim como Retrô e Sport, o mando de campo do Retrô na ida, o mando de campo do Santa Cruz na volta. A gente vem debatendo, dentro desse programa, esse colapso estrutural que levou o Santa Cruz a, literalmente, não ter onde jogar. As opções que o Santa Cruz trabalha, já para esse jogo frustrado contra o Decisão, ele precisou recorrer à única que ele tem poder. Qual é a única situação que o Santa tem o poder absoluto? Jogar no Arruda sem público. Aí só depende do Santa. Essa é a única possibilidade que o Santa tem. Se Bruno disser, o que é que eu posso fazer? Eu só tenho poder para jogar no Arruda sem público. Eu não tenho mais poder para jogar na Arena, e deveria ter, o acordo teria que ser melhor estruturado. Eu não tenho poder de convencimento ou poder financeiro para jogar nos Aflitos e na Ilha do Retiro, porque tanto o Náutico quanto o Sport, no mínimo, vão exigir garantias financeiras. Mas se for o caso, a Federação Pernambucana tem que entrar, porra. Assim. Que seja, mas eu tô falando assim, o que Bruno não tem, onde ele parece travado. No Arruda, ele tem o poder, sem público. Na Arena, ao que parece, a costura política, uma ponta não conecta com a outra. Há arestas, que são ditas indiretamente. Na Ilha e nos Aflitos, se Sport e Náutico não parecem muito abertos, o dinheiro resolve. Mas a questão é que o dinheiro parece também não existir. E como o Santa não tem pago tudo que deveria a Arena, Sport e Náutico não vão entrar com risco. É calção, né? Não vão entrar com risco. Não só para algo que seja quebrado, mas para o próprio aluguel do estádio. Porque, detalhe, Santa Sport e Náutico não tem obrigação aí nenhuma de ceder sem custo. Alugar, acho que é até usual e deveria ser normal que o Sport e o Náutico alugassem. Nesse caso aqui teria que ser a Ilha do Retiro, porque o jogo não pode ser nos Aflitos. E para jogar em outro estádio, de outro estado para Paraíba, o Santa vai ter um custo, tá? De aluguel do estádio. E eu não sei se o fluxo de torcedores numa quarta-feira, já dentro muito dentro do carnaval, uma quarta-feira pro Almeidão em João Pessoa, compensaria o aporte financeiro do Santa na operação do jogo em João Pessoa. Fica um cenário complicadíssimo. Enquanto a gente estava vendo aqui a partida de quarta de final, eu conversei com o Gabriel e até me surpreendi que fui no Twitter, o próprio Gera do Beberibe, ele já estava também na linha de que o adiamento deveria ser considerado. Por que o adiamento deveria ser considerado? Então, nesse caso, é uma boia que tá ali, viu? Porque a Federação Pernambucana deixou a quarta-feira de cinzas, ou a quinta-feira de cinzas, se é que achar que a quarta ainda há um comprometimento em Pernambuco, ou a quinta de cinzas, livre. É uma data que a CBF não pré-agendou para os estaduais. Oficialmente é uma data de Copa do Brasil. Mas é aquela primeira fase, só jogam 28 equipes. As menores equipes, as que têm um menor ranking. De Pernambuco tem um representante nessa fase, o Maguari. Que foi eliminado. Ou seja, essa data está livre. E aí a Arena, já que Michele Collins falou que hoje o gramado precisa de descanso, 10 dias me parece suficiente para o gramado ter plenas condições, ou para pelo menos o discurso dela não sair. Porque assim, pelo discurso que ela usou, se acontece um jogo nessa quarta, ela vai sair enfraquecida. Ela grava um vídeo dizendo que não tem como ter jogo e 36 horas depois está confirmado o jogo para lá. Vai ficar claro que a governadora chegou e disse: Michele, recua e o jogo vai ser aqui mesmo. Mas se for o caso, política é isso. Se for o caso, que aconteça isso. Sim, mas o que eu estou dizendo é... Não, veja.
Se tiver uma condição, não dá para esse jogo ser adiado para a próxima semana, para não... Mas eu acho que se adiado para a próxima semana, dá à Arena uma condição melhor. Politicamente, eu também acho que fica melhor, porque, veja só, Cássio, também é ano eleitoral para Michelle Collins. E ela também tem muito voto. Importante para a governadora. Uma governadora que. Mas isso não dá para ela uma É, licença para uma governadora qualquer que, coisa, não. politicamente, precisa dialogar, ainda que tenha se aproximado do presidente da República, que é mais à esquerda. Raquel sabe que ela precisa dos votos da direita. Ela tem um braço com a extrema-direita, com a direita ligada à religião, que Michelle Collins representa. Então, eu acho que tem um jogo de xadrez aí complicado. E Evandro, nas primeiras consultas que foram feitas para ele, tá? Ele deixa em aberto, mas ele deixa em aberto da seguinte forma: a concordância dos dois clubes. Certo? Conversei aqui com o Anderson Malaguti, editor do NE45, sobre o posicionamento de Evandro, e a fala que eu tenho aqui é a seguinte: se os clubes, o próprio Evandro coloca entre parênteses, todos solicitarem, se a polícia concordar e não existir incompatibilidade de datas pela FPF, então não teria razão para ser contra os clubes. O que é que Evandro quer dizer? Incompatibilidade de datas não existe. Está liberado quarta ou quinta de cinzas. A polícia pode gerar um bloqueio para quarta. Eu acho que não gera, mas para quinta não. Faltaria os dois clubes. No caso da polícia, parece mais fácil a outra semana, tá? Isso, melhor do que... Veja, o que é melhor? A quarta já tem abertura do Carnaval do Recife. Tem evento. Exatamente. Na quarta tem evento. O que é a quarta da semana de carnaval ou a quarta de cinzas? Se for a quinta, pior ainda. Mas eu digo, a quarta da semana de carnaval no Recife, pra polícia, eu acho que é o dia pior. E se ela tava liberando agora, meu irmão, eu acho que a própria polícia dizer, joga pra outra semana aí. Até porque o jogo é de noite, detalhe. Todos os bloqueios de trânsito, eles acabam durante o dia da quarta-feira de cinza. Então, assim, a noite já é normal. Acredito que esse ponto passaria também, tá, Fred? Isso. Ainda vindo de Evandro, tá? Que Malaguti completou aqui. Ele enfatizou que não chegou nada para ele até agora e que teria que ser um pedido dos 4 times. Talvez esteja considerando o caso porque o Retrô também não tem estádio para jogar. O Retrô não tem estádio para jogar esse jogo contra o Sport. Na outra semana também teria arena. Mas o próprio Evandro já sinaliza que o Náutico dificilmente concordaria, porque ficaria 20 dias sem jogar. E detalhe, e vem do outro lado também. Ficariam 20. E até o lado do Sport, porque o Náutico vai ter a Copa do Brasil. Ficaria 20 dias sem jogar. E na hora que voltasse a jogar, não pararia mais. Sim. Tipo, não teria essa faca. Seria quarto domingo. O Sport não teria por causa da Copa do Brasil, o Náutico ainda teria. Isso. Não, então, por isso que eu falei, olha pelo outro lado, porque eu falei isso, era pelo lado do Sport mesmo, porque você citou que Evandro citou que os 4 clubes, porque acho que Evandro estava para citar os 4, obviamente, está considerando que teria uma chance de Retrô e Sport também sair dessa semana. Porque nesse caso, a dificuldade do Retrô não é jogar nos aflitos, não é pelo Retrô, é pela torcida do Sport nos aflitos. Que aí, uma coisa, o Náutico cedeu pro Retrô Deu fazer a partida 363 pessoas no jogo. contra o Maguari. Mas vai fazer o quê contra o Sport? Vai criar um novo regulamento para proibir visitante num jogo Retrô Sport? E aí também, assim, a federação concordar com uma violência de regulamento como essa, e também já começa a tudo sair do eixo. Que pro Náutico alugar, que ninguém empresta nada a ninguém, pro Náutico alugar o estádio pro Retrô, tem que colocar na regra que não pode ter torcida visitante? Isso, inclusive, a CBF colocou agora até na regra, né? Isso vai ser um problema, o pessoal já tá... Como é que vai ser em São Paulo? Que não porque estava tendo nos últimos anos, alguns estados colocam que aqui não pode ter torcida visitante. Paraíba faz isso de vez em quando, falou paraibano. Aí Pernambuco chegou a querer fazer no passado, aí chegaram ameaçados de colocar Sport e Bahia em Sergipe, lembra disso? Ó? Porque não vai ter torcida visitante do Bahia. Aí a CBF, então, ameaçou de botar o jogo em Aracaju. Aí no arrumadinho lá, aí a polícia
E é justamente para combater isso, a regra da CBF vai ser, a partir disso, colocar no papel de que, acontecendo isso na nova de estádio, então o jogo é campo neutro. Então o jogo vai para outro local. Detalhe, eu acho correto, tá? Porque tava ficando de um jeito muito sem controle, meu irmão. Assim, ó, essa torcida visitante pode, aquela não pode. Então, qual o caminho vocês acham que vai se dar para esse jogo de ida da semifinal? Claro que a gente está andando num terreno absolutamente incerto, porque nem o presidente de Santa Cruz sabe, quanto mais a gente. Cássio, Gabriel, onde e quando acontece Santa Cruz e Náutico? O que é que você acha que é mais fácil de resolver? Você foi bem. Tem uma névoa na nossa frente Tem, aqui para tem. enxergar aqui. E aí eu Areia vou. movediça. E eu vou no caminho João Pessoa. Eu acho que é o mais viável politicamente da articulação, dada a falta de articulação do Bruno Rodrigues. E esse ponto do Náutico, antes eu já pensava que seria difícil, mas eu não estava nem pensando nessa lógica aí de passar 20 dias e depois jogar tudo de uma vez. Já começando Série B, já começando tudo. Então, Pro Náutico teria um prazozinho. O Náutico não ficaria tão de uma vez, não. É mais os 20 dias sem jogar. exato. E aí o segundo jogo 3 dias depois. Porque tem isso também. Joga o jogo de ida numa quarta ou quinta e o jogo de volta domingo. É uma coisa que bateria, inclusive, no técnico, né? Bater com o Hélio dos Anjos, ó, a gente talvez aqui precise botar mais um tempo, tu vai ter mais tempo para treinar, tu prefere isso ou para jogar logo? E aí, lembrando, né? É uma vantagem técnica que o Náutico tem em relação ao Santa Cruz. Sim. Então você pode já tirar isso do caminho de uma vez. Meu maior medo é isso virar uma questão que judicialize. Esse é o meu medo, que comece a desandar, que comece a virar um caos maior a ponto da gente não saber quando termina o Campeonato Pernambucano. Esse é o meu maior medo. Eu não sei se isso de fato tem a possibilidade, mas como a gente falou, se tem uma névoa na nossa frente, tudo pode acontecer. Cássio, onde acontece esse jogo, na sua opinião? Vamos lá. E quando, no caso? Não, inclusive, sobre o que você falou, que você trouxe de Evandro. Dos 4 terem que concordar. Aí vamos supor que Bruno Beck fala, Hélio, tá contigo. Não é o caso. Segundo Atos, não há possibilidade do Náutico Pronto. concordar. Então, Hélio, tá contigo. Eu disse, ó, a minha preparação é pra jogar quarta-feira. Futebol, até veja, a gente gravou, o cara que entrou nesse vídeo agora, torcedor do Santos que entrou nesse vídeo, cara, pô, os caras estão falando. Veja, a gente gravou, acho que tem uns 40 minutos antes assim, de toda a abordagem do Santa. Mas existe sempre outro lado também. Nesse caso, o lado do Náutico. Aí ele vai dizer, ó, eu preparei pra jogar essa quarta-feira. Assim, todo o meu planejamento é essa quarta-feira, semana que vem é folga pros jogadores, já disse aqui, não vou chegar pros caras e dizer aqui, ó, meu irmão, o carnaval de vocês desfaz, que agora a gente vai jogar quarta-feira que vem. Não é fácil de desatar esse sinal não, tá? Assim, o Náutico chegar e falar, disse, ó, eu joguei essa quarta-feira. Aí fala, o regulamento, ele diz que o jogo na semifinal não tem a capacidade mínima do Pernambucano, ela vale a partir da semifinal, são 10 mil lugares. O jogo não pode ser nos aflitos, porque o mando é do Santa Cruz, seria inversão, então não se aplica. E na Arena Pernambuco, a gente tá deduzindo, inclusive, que virou que a Arena Pernambuco seria um problema. Porque se for lá, tá lá. Se a Arena Pernambuco tiver o quê, o jogo acho que seria lá. Aí não pode ser no Lacerdão, que o gramado foi colocado no sábado, e ainda precisa de um mês para fixar, absolutamente natural. O gramado foi colocado ontem. No Cornélio de Barros, que tem 12 mil lugares, não faço a menor ideia de como está o Cornélio de Barros, mas o Ademir Cunha, que tem 12 mil lugares, está passando por óbito, também não. Cornélio de Barros a gente não tem realmente ideia. Eu não porque faço a o menor Salgueiro ideia. não jogou. O Salgueiro jogou só sub-20, mas enfim, não faço a menor ideia de como estaria. Era uma boa pro Santa, viu? Puxar um Cornélio. Gramadinho. Mas enfim, não faço a menor ideia como tá. O Ademir Cunha, que também 3 da tarde no Cornélio, nivela. Então assim, nivela. Então desses jogos assim, são. E obviamente o esporte, que a gente já. Dentro de uma lógica, que teria. A gente já falou outra parte do programa aqui, porque eu tô falando aqui porque de repente tem uns cortes, eu não sei se o cara. Claro, é importante repetir. Se o cara tá vendo aqui, se o cara não vê outra parte. Que era normal um time jogar no campo do outro. Nos últimos anos, na última década, isso diminuiu. Por exemplo, a última vez que o Santa Cruz jogou na Ilha do Retiro como mandante foi em 2007, que foi contra o FAST, pela Copa do Brasil. E naquele dia, já foi o que a gente está falando agora. Não teve cadeiras para o Santa naquele dia. Aquele dia já foi a geral e acho que a curva e um pedaço da frontal, se eu não me engano. Não sei se por demanda, porque não foi um público grande, foi 4 mil pessoas, ou porque o esporte só mesmo, na cadeira não e tal.
detalhe, as cadeiras ali na ocasião, aquelas cadeiras cansadas lá da década de 80. As cadeiras agora são aquelas que o time colocou recentemente. Por exemplo, no setor, botou 3 milhões, que é que está investido, né, que vai ter o Sport Zone da Tibu Zone. O Náutico é a mesma coisa do outro lado. O Náutico fez a reforma dele lá, trocou todas as cadeiras, banheiros, tudo, fez a Tibu Zone do outro lado. Então, hoje, o do Náutico ainda, o lado é de acrílico, né, a beira do campo. Então, hoje tem esse melindre. Mas, ao mesmo tempo, tipo, se alguém se o Santa falar só, meu irmão, pra mim, as duas gerais e a frontal me resolve pra esse jogo com o Náutico. 15 mil pessoas, assim. Então, eu não sei até que ponto o Sport não pode ceder, até que ponto o Santa colocou. Porque, assim, ó, Santa, infelizmente, eu sei que a relação há 30 anos era diferente, mas hoje, por uma série de fatores, eu não posso ceder o lado das cadeiras, o lado dos camarotes. Enfim, tô fazendo obras lá, até tá fazendo uma obra lá mesmo da reforma, e eu não posso. As cadeiras dos camarotes não devem ser cedidas. Então, O resto eu não vejo problema nenhum. Então, onde não tem. Onde a parte que tá de cimento, né? Arquibancada frontal e gerais. Mas se nem isso entra na pauta do debate, então assim. Aí você descarta ali, que foi a mesma coisa com. Isso que eu tô falando da Ilha do Retiro, a mesma coisa que o Naldo falou dos aflitos. Tipo, nem a central, porque eles chamam de arquibancada central, né? A central dos aflitos, atrás das barras do country e a da Manuel de Carvalho, tipo, nem isso. Aí, se não pode, aí, se nem o Sport cede, se o Náutico cede, aí você considera que os do interior estão fora, fica assim só pela Arena Pernambuco. Eu levaria esse jogo para João Pessoa. Porque no fim das contas, pensando a médio prazo, é porque eu posso estar sendo radical. Mas enfim, essa é a minha opinião nesse ponto. Se esse jogo, veja, se o Santa tentar tudo, primeiro, eu ia apontar como se tivesse o estado do Arruda aqui, Fred. Se o Santa. Não, mas precisa deixar. Foi só. Porque estava aquela tela no começo. A gente parte e isso não está sendo ignorado. O culpado é o Santa Cruz. Se não ficou claro, o culpado é o Santa Cruz. Se o Santa Cruz, como você não conseguiu os laudos, que todos os outros. Como o Decisão conseguiu, meu irmão. O Decisão conseguiu os laudos de Goiânia. Detalhe, jogou portões fechados e conseguiu para o último jogo. Se o Santa não tem os laudos, isso é culpa do Santa Cruz. Se for uma escolha errada interna, porque o Arruda entrar em reforma, porque achava que ia ter a Arena Pernambuco toda à disposição, tudo isso entra na mesa. Mas no fim das contas, todos os outros. Porque os laudos são anuais, tá? Para quem não sabe. Ou seja, o Sport foi lá, renovou, o Náutico renovou, o Maguari, o Decisão que lutou agora, e a Arena Pernambuco que faz por ela mesma e todo mundo estava aproveitando. Se o Santa não fez isso, se virou um problema do Santa. Mas agora, na hora que vai corrigir esse problema, dito isso, eu levaria para João Pessoa. Porque a imagem. Primeiro, jogar para zero pela terceira vez não dá. O Santa Cruz não pode não ter renda, pô. O Santa Cruz ainda não é SAF. A folha de 1.200.000 reais. Tem salário atrasado. O Santa não tem o menor cabimento de não ter R$1 de renda, pô. E aí, sem contar que tem bar também, que é uma coisa que se fala pouco. Mas assim, a renda dá 200 mil. De bar, turma tira pra caramba também. Então assim, você não tirar R$1 disso pela terceira vez, sabendo que teria potencial para tirar nesses 3 jogos, e sobretudo agora nesse do Clássico, então eu levaria para tirar algum trocado mesmo que fosse, lá, se fosse possível jogar no Almeidão, e também, porque é o que eu falei naquele momento, se isso acontece, bicho, eu duvido que a Arena Pernambuco não ficaria à disposição depois, assim, meu irmão, porque numa aloprada dessa, eu acho que o negócio escalonaria, sairia de Pernambuco, ó. Pelo regulamento é permitido, né, Cássio? Hã? Pelo regulamento é permitido, né? Porra, o Carioca acontece. Todo mundo joga fora. É só o Pernambuco que não pode, assim. Assim, nunca não vi isso no regulamento, não, tá, Fred? Se passou batido, nunca vi esse artigo, eu não. também, mas nunca ninguém comentou que não poderia também, né? Detalhe, já aconteceu. Santa e Náutico já aconteceu. Cada um dos clássicos, todos eles com mais de 500 jogos, e todos eles, cada um só aconteceu uma vez fora de Pernambuco. Santa e Náutico, se eu não me engano, foi em 75 ou 76 no Machadão, que era o estádio. Mas algum torneio. Não, sendo amistoso ou qualquer coisa. Não, mas jogo profissional. Sim, mas algum torneio foi algum torneio lá. Foi um torneio lá. Sim, mas é um único jogo da história. Mas tu tem lá lembrança se alguma vez um dos clássicos não, já saiu por necessidade de estádio, não, né? Santa Sport foi. Não foi nem no Almeidão, foi o estádio anterior de João Pessoa, que acho que até existe, é um estádio pequeno. Acho que foi nos anos 50. E Sport Náutico foi em Paulo Afonso. Inauguração do estádio. Paulo Afonso na Bahia. Na inauguração do estádio de Paulo Afonso. Mas um segundo aqui, eu acho esse negócio que eu vim. Antes de ir pra cá. Num ranking de soluções possíveis, Almeidão é o mais fácil?
Eu acho que, assim, tudo que eu vi aqui, politicamente, eu imagino que é o. Só para dar o dado certinho, já que dessa curiosidade, é, o Clássico das Multidões foi em 1951, em João Pessoa, um 0-0, mas não existia o Almeidão, repito, era outro estádio. Em 75, eu estava na dúvida se era 7-5 ou 7-6. O Clássico das Emoções, Santo e Náutico, foi no antigo Machadão, o Náutico venceu por 2-1. E em 76, no ano seguinte, Sport e Náutico, eles inauguraram o estádio Ruberleno Oliveira, lá em Paulo Afonso, o Sport ganhou por 2-0. Boa pergunta, Gabriel. É o mais fácil, Cássio, então? Almeidão. É o caminho mais fácil. Eu acho muito difícil não ter renda de novo. Assim, Mas, veja só, Veja, você tô acredita, respondendo, você acredita que a renda do Almeidão compensa o aluguel do Almeidão? não faço a menor ideia de quanto é que pode ser o aluguel. Pô, assim, o aluguel pode ser negociar. Detalhe, o Botafogo tentou alugar a ilha no começo, quando Sim. tava com problema. E achou caro. E achou caro e detalhe, aí alugou do ABC, aí jogou em Natal. Sim. Mas também botaram assim, meu irmão. Aí a federação também rasgou. Esse que botou o jogo de 9 da manhã, meu irmão. Assim, aí é brincadeira, tá ligado? Assim, é isso que eu tô falando, pô. É pra jogar a favor ou contra, tá ligado? Assim, meu irmão, que adianta o cara jogar Natal de 9 da manhã, pô? Só falta é 8 da manhã, vai ser pra barrar o do Paraibano. Então, assim, dentro de uma lógica, Fred, não faço ideia do custo do Almeidão para esse jogo. Mas, veja, no mata-mata, numa movimentação, eu acho que pelo menos 5 mil pessoas, assim, eu acho que daria 5 mil pessoas, assim, mesmo sendo à noite. Não, 5 mil eu acho que daria. No Almeidão. Então eu acho que 5 mil paga já. a Dá conta, até já. mais. Veja, 5 mil já paga a conta. Depende do ingresso com Um bar. patrocinador pontual. Então, Até da veja Paraíba só. mesmo, que banque esse. Então é melhor, veja só, conversar com o esporte. Então é melhor conversar com o esporte. Porque se 5 mil paga a conta no Almeidão, do ingresso. na ilha dá uns 12, 15 mil. Veja, isso se. A gente tá considerando só a parte do cimento, né? Sim. Nesse isso. caso, fecha, seria- fecha a parte. Então, nesse caso, seria lotando os 3 setores. Isso. Aí daria 15 mil, acho que é o É. máximo que cabe, que tá liberado. Dá mais, é porque tá com restrição, né? Mas assim, Isso. atualmente acho que é isso. Então aí é melhor negociar com o esporte. Porque, veja só, o Santa ganharia mais e o Sport ganharia mais. Mas a questão, prefeito, é o dano, né, meu irmão? Mas o dano material do estádio ou do Material gramado? do estádio. De medo da torcida. Quebrar banheiro, quebrar portão, quebrar essas coisas todas. Aí, meu amigo. Agora, isso daí do dano, pra mim, relembra a história da biometria. A biometria nos estádios não seria pra coibir esse tipo de Mas processo? Não tá coibindo, não coibe. Continua tendo Ó, problema. José Anderson Ferreira escreveu aqui no chat o seguinte: aqui em João Pessoa, quarta-feira, tem o maior bloco de carnaval. Acabou. Pronto. Acabou. Não, é o bloco não. É. Você acabou O Almeidão. maior bloco E de que- arraste de semana que antecede carnaval. Ou seja, todo o efetivo policial Acabou. estará no bloco. Não esqueça. E pega, Não sei como esse jogo vir pra cá. Quem foi? José Anderson. José Ferreira. Anderson, só curiosidade. E quinta-feira? Só pra. Falou quarta. E quinta. Se eu não me engano, eu acho que é o Muriçocas do Mianmar, uma coisa assim, que tem um nomezinho desse bloco. Evandro não, desculpa. José Anderson vai responder aqui. Maceió, Melhor caminho. detalhe, e Maceió acho que já fica longe. É 230 quilômetros. Já fica pior. longe. Detalhe, é longe e é um trajeto um pouquinho mais difícil. João Pessoa é uma reta mesmo, E cara. eu não sei se já começaria as semifinais, né? Porque tem. Tem isso também lá. Pô, pra mim, tá com cara que não essencial. vai ter consenso essa história desses 4 Mas, clubes pra veja, decidir. mas não precisa ter consenso. E outra pergunta importantíssima, Cássio. Qual é o prazo aceitável pra se resolver isso? Porque a gente tá falando aqui é domingo à noite, o negócio é quarta. Não, mas aí tá dentro do prazo, porque, tipo, na hora que o jogo. Pode ver que. Não, mas qual é o não prazo saiu. aceitável? Não, veja. Veja, se tivesse. Segunda-feira, Veja, se tivesse. Sim, se o jogo for quarta, né? se o jogo for Se quarta. tivesse tudo ok, ó, o Arruda tá com laudo, a Arena Pernambuco tá liberada, se tivesse tudo ok, e essa tabela saísse amanhã, ninguém estaria dizendo, nossa, a tabela tá atrasada. Não, ok. Então, segunda-feira. Se não sair a tabela da segunda-feira, não dá pra marcar quarta-feira em outro estado, né? Assim. Tem limite até pro absurdo, né, meu irmão? Ou não. É isso, tá? Vendo algumas informações que estão circulando aqui nas redes sociais, tá? Mas, veja, do jeito que tá, Fred, eu tô tentando argumentar porque eu não quero aceitar o portões Eu fechados. acho que o portão fechado não vai acontecer. Não, cara, na hora que eu ia falar, concordar contigo e tu diz uma dessa, pô, porque eu tô querendo dizer pro não ser portão fechado, mas aí Fred vai jogando elemento na mesa e eu tô ficando. Não, Se fosse no jogo de ontem, eu perder as pedrinhas aqui mesmo, pra contra-atacar. O Eu tô elemento que eu ia quase assim. trazer é o seguinte, tá? Foi dito aqui que
o Rodrigo Raposo, tá, do Cast FC, tinha a informação de que Raquel Lira autoriza e acena para os jogos, para a rodada inteira, o jogo do Retrô com o Sport também, acontecer pós-carnaval. Tá? Então ficaria aí Náutico e Sport. Pelo que Evandro falou, o poder ficaria nas mãos de Náutico e Sport. Eu falei que tem que ir uma hora, meu irmão, uma hora. Tem que ir pra cima. Eu disse, em alguma hora, meu irmão, em alguma hora tem que. Se ninguém tá. Se tá todo mundo achando assim que o negócio passa, assim, em alguma hora tem que chegar lá e dizer, meu irmão, o negócio tá ficando chato, velho. Decida aí, porque tá ficando chato pra resolver lá embaixo. Pronto. Agora, se o que Evandro falou for confirmado no regulamento, que Sport e Náutico terem a chance de escolher, eles vão escolher jogar agora. Porque eles vão ficar muito tempo parados, muito tempo mesmo, mais do que ficaram no início do ano. Pro Sport talvez seja até bom, porque o Sport não teve esse tempo. O Náutico teve. Tá? Mas aí também já passa do ponto, talvez. Roger, treinador do Sport, queria muito classificar para a semifinal para ter 10 dias, jogo, 10 dias. 20 dias, jogo, 3 dias, jogo, já não é a mesma coisa, né? Do que seria esse desenho anterior. Tá? Tinha chegado um superchat mais cedo e eu deixei para ler ele aqui agora. Igor, tá? Desculpe, mas o calendário do Sport não tem como alugar o estádio para ninguém. O Santa teve 7 meses para resolver isso e não resolveu. Abraço. O torcedor não gosta, né, de alugar o estádio. Isso a gente já sabe. Sabe, né? e a frase dele não tem todo respeito, naturalmente, mas uma frase, assim, as coisas não se relacionam na frase, assim, não é? Esses 7 meses e o Sport no alugar, elas não se relacionam. As duas coisas podem acontecer. O Santa não ter resolvido o problema dele e o estádio pode ser alugado. O torcedor, como o Fred falou, pode até não gostar, mas a relação institucional entre os clubes, assim, ela sempre foi diferente. E no caso de Santa e Náutico, especificamente, o torcedor do Santa pode até ficar chateado. Porque o Náutico, assim, há pouquíssimo tempo, o Náutico jogou no Arruda. O Estado dos Aflitos estava sem condições, acho que foi 2022. Foi Náutico e Vasco. O jogo das camisas. O jogo Náutico e Vasco. E assim, É por isso que não tem. Aí joga na mesa. O jogo das camisas. mas sabe o que é isso? Então, lógico que eu sei. É por isso que o torcedor não quer. O cara tá jogando o dia da sacola, que as camisas chegaram na sacola. Mas a parte do Náutico ele esqueceu a camisa. Ali é bizarro. Aquilo foi bizarro mesmo. Mas enfim, Não, uma provocação aqui. O jogo das camisas. Aí Não ficou podia porque esquecer. Marco, O homem tá sem casa. meu irmão, O homem tá sem casa, batendo na porta, joga a o camisa aí. uniforme chegou de CG, pô. Todo respeito a CG, mas chegou de CG, pô. Ubermoto. Ubermoto. O Bemoto pra tua mandou ali. Então, e aí? Com todo respeito a CG, cara. A CG. Eu não sei nem qual era a cilindrada ali da criança. Quebrou. E aí, Mas, enfim, aí o cara do Náutico foi fora. Aí, o cara do Santa, melhor dizendo, ele pode até ter essa raiva. Porque o cara vai jogar do Sport, não sei o quê, o cara do Sport. Sim, meu irmão, me diz aí qual foi a última vez que eu aluguei. Aí o cara vai puxar assim e não vem. Com a Arena. Não. Ficou em desuso. Não, né? porque eu disse até a última vez que o Santa jogou na ilha. Mas eu disse, e a última vez que o Sport jogou no Arruda? Aí eu digo, se eu não tiver enganado, eu acho que é 98. Se eu não estiver enganado, é porque eu não sei se o Sport. Porque do Todos com a Nota, quando os ingressos assim foram muito altos, aí todos os clássicos começaram a ir pro Arruda. Tanto é que aquele jogo de 80 mil, que é o recorde de torcida de clubes, é Náutico e Sport no Arruda. Então aí teve outro Náutico e Sport, foi um dia de muita chuva, mas eu não sei se o mando era do Náutico. Enfim, se foi o caso. Cara, acho que a galera me lembrou um dia, se eu não me engano, até falaram. Se eu não me engano, é 2004, Sport Porto e Caruaru. É um negócio assim de. Não lembro, assim, mas tem um jogo perdido desse aí. Enfim, se tiver algum outro passou, mas faz muito tempo. Mas Santa e Náutico não. Santa e Náutico, até porque durante muito tempo o Estádio dos Aflitos, o Náutico não botava para jogo de Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro do Náutico era todo no Arruda. Fazer uma pergunta aqui para vocês escolherem agora, tá? Nesse quadro sobre as semifinais, a gente tem aqui a nossa régua de favoritismo. Ao que tudo indica, teremos uma reunião na Federação Pernambucana nessa segunda-feira, com a Arena, com o Santa, com o Retrô, com o governo do estado. Não sei se Sport e Náutico vão. Acho que Sport e Náutico só vão ser acionados se a escolha for o adiamento, né?
E certamente isso vai resultar em outro vídeo da gente quando for definido. A pergunta é: fazemos a primeira projeção aqui agora ou não? Sim. Hora da Vamos, projeção? Sim. E até porque é que a gente faz o da Série B, cara. Se depois a data mudar, a projeção ganha o direito de mudar também. Ganha o direito de mudar. Porque isso faz. Até porque tem tantos efeitos. É uma lesão, é de repente. Isso. No caso do esporte, por exemplo. Aí de repente são esses 10 dias. Aí Roger falou: opa, meu irmão. Aí consegue botar Yuri Castilho para ser titular. De repente, Isso. talvez. Poderia, talvez, não conseguir para essa quarta-feira, mas na outra semana talvez já consiga. Enfim, faz diferença, sim. Santa Cruz e Náutico, tá? Considerando a classificação, não é o jogo de ida, tá? Gabriel, quantos por cento a chance do Náutico? Quantos por cento a chance do Santa? 85% pro Náutico. 85 e 15. Cássio Zirpoli, partimos de 85 e 15. Veja, o Náutico é favorito, diria bem favorito, mas eu não colocaria isso tudo não, porque ainda que sejam 2 jogos, fosse um clássico, tem elementos. Aquele 4-0 foi uma porrada do Náutico, mas é uma porrada que se constrói de uma atuação ruim, fica ruim, mas não era tão ruim até sair aquele gol. O bloco gol expulsão, né? Isso, exatamente. O combo gol O expulsão. Náutico é melhor e provavelmente teria condições de ganhar o jogo até de forma tranquila naquele dia, mas aquele 4-0 não é o retrato da diferença entre Náutico e Santa, assim como o 4-0 do Náutico Sport não é a diferença entre o Náutico e o Sport, tem cada um com as suas... Mas vou colocar 65-35 pro Náutico. Veja, Foi pouco, foi? eu achei pouco. É porque 70 é muito, mas Eu achei pouco. veja, 35%. 35% é pouco, meu irmão, já. Não, o time tem 35% de chance de classificar. Vamos lá, tá? Eu não quis. Porque eu acho que clássico tem aquela coisinha, mas eu acho que o Náutico é bem favorito. São 2 cenários aqui que são bem importantes. Pra matemática ajudar. Vou colocar 66%. Pra deixar exato. 2 terços. Exatamente. Pra deixar bem claro, meu irmão. De 2 terços pro Náutico. Prepara aí, Cássio, a calculadora que a gente vai fazer a nossa média quando eu disser a minha, tá? Mas. Foi 85, né? 85. Eu vou por alguns pontos que foram ditos aqui. Concordo com o Cássio que aquele 4-0, da forma que foi, sobretudo, não traduz exatamente a diferença do Náutico pro Santa em um contexto de um clássico, tá? Só não acho que é equivalente à comparação com o Sport, porque do goleiro ao centroavante, ao treinador e o banco de reservas é outro time. Então, a comparação com o Sport, eu acho que aí não cabe. Realmente o Sport é como se tivesse sido 0-0. Não há nenhuma ideia numa contraposição Sport e Náutico, só que o Náutico jogou um futebol melhor do que o Sport na temporada. Mas no confronto direto dos dois, a gente não tem aquele 4-0, não serve absolutamente para nada. Para nada. Aquilo ali serve, como a gente falou, para a história, para a greia, para a provocação, mas a gente aqui não pode ficar com aquele discursinho. Não importa se foi sub-20. Aquilo valia para aquele, aquilo vale para aquele dia, como foi para as manchetes. Aqui é óbvio que vale. Para uma hipotética final, o cara não, meu irmão, o cara não, o Náutico não seria favorito porque ganhou de 4-0. Exatamente. Poderia ser por outros motivos, claro. No caso do Santa, eu acho o seguinte: se a gente fala de quarta-feira, Arena Pernambuco, 25 mil tricolores, era um desenho. Aí, talvez eu abrisse um percentual próximo do de Cássio. Considerando, existe uma diferença técnica entre os times do que a gente viu esse ano muito grande. De banco de reserva, pelo amor de Deus, o que o Santa mostra nos segundos tempos, assim, é assustador. Parece não ser capaz de segurar ninguém no segundo tempo. Ele não parece ser capaz de segurar o decisão. Ele sofre um gol em Goiânia e hoje foi, meu Deus do céu, um Deus nos acuda o segundo tempo. Gol impedido, o mesmo Bambam perdendo outras 2 chances. Mas ok, clássico nivela como estava nivelando até Dodô acertar aquela falta espetacular e na bola seguinte o jogador do Santa ser expulso. O jogo tava... Eu até falei o seguinte: se você pegar os 35 minutos até o gol de Dodô e comparar com os 35 minutos da Ilha do Retiro,
Eu não vejo tanta diferença do que o Santa sofreu contra o Náutico pro que o Santa sofreu contra o Sport, não. Achei jogos parecidos, até saírem os gols. A diferença é que sai o gol no jogo contra o Náutico, na Arena, e o Santa sente e na sequência tem um expulso, e quando sai o gol na Ilha acontece o oposto. O Santa Cruz vai em frente, faz uma jogada de ensaiada e empata a partida. Mas no segundo tempo, cede e vai ruindo aos poucos. Até volta bem e vai ruindo. Então, num cenário de estádio cheio, torcida do Santa engasgada com as provocações do Náutico, raça, vamos buscar. Eu vi uma possibilidade do Santa endurecer. Tá? Em um jogo, eu até faria os 35 a 65 ali. Em 2 jogos, eu já diminuiria com torcida. Como o Cássio abriu a brecha para, se as datas forem alteradas, a gente mexer, eu estou considerando aqui um cenário que o Santa ou joga de portões fechados. Eu vou no Arruda, considerar que tá na arena com público gramado ruim. ou Porque eu acho é, porque você ponderou, acho que é importante. é, Porque a gente focou no cenário de mudar a data, mas esqueceu das nuances da data mantida. Tipo, beleza, tá nessa data, mas é como? É no Arruda fechado? Então, assim. João Pessoa e Arruda fechado é É. muito, muito morto o Mas, jogo. eu também não acho que daria 25 mil pessoas na arena, não, tá? Assim. Não, é por isso que eu fui pro cenário de 25, mas que era o cenário perfeito. Eu acho que quarta daria. eu não posso falar quanto dava que vira vídeo. Não, ia dizer. E até pra falar, pra não ser. Eu agora só digo pra mais. Não, agora. e até pra falar do negócio de capacidade, porque da outra vez foi até feio, a galera sabe que foi até sacanagem aquilo. Mas pra ninguém ficar pegando nesse negócio, é pelo tempo hábil do jogo. Ali E é pelo carnaval batendo na é porta, um né? vídeo, é um negócio de uma semana pra ter uma semana. Sim. Aqui é domingo pro jogo, a gente tá gravando pro jogo quarta-feira. Tipo, não sabe se vai ser na arena. É na semana de carnaval. Tipo, não é a coisa mais fácil do mundo levar 25 pessoas muito difícil. de noite. Mas 15 leva. 15 leva. Foi o público daquele dia, né? 15 leva pra ilha, 15 leva. 15 leva. Se o Santa 15 coloca. Tá? Pra ilha eu acho que levaria, até porque tem outros fatores. Porque, veja só, na ilha é mais perto. Exatamente. Pô, central. Veja só, na ilha, nessa confusão do carnaval, fica bem. Acho que na ilha funcionaria muito bem, por sinal, esse jogo do Santa. Eu vou de 80-20. Tá? Nesse 80-20, eu estou considerando que a chance de ter um jogo de ida pulsante é baixa. Tá? 77% a média. 77 Náutico, a 23. Considerando 66 pra mim, né? E 23 pro Santa. Então tá aqui, 77 a Caramba, 23. eu não lembro de nenhum clássico, numa semifinal sobretudo, porque um nível desse tamanho, 2 jogos. 2 jogos. Mas, por 2 jogos. Mas se fosse um jogo, seria com o mando do Náutico. É, pior. Mas veja só. Quer dizer, Seria Campo Neutro. nem sei se é pior no cenário que a gente tá. No cenário de atmosfera Detalhe, pró-Santa Cruz. Seria mando do Náutico e torcida única. Pronto, veja só, vamos lá. Porra, assim ia ser chato. Talvez fosse. Veja só. Pronto. Esse é um escolha ou morre bom aqui. Se eu sou torcedor do Santa e tenho 2 opções: Arruda vazio e depois aflitos com o público, ou só aflitos com o público, ou eu só para aflitos com o público. Porque um jogo é mais fácil Santa resolver. Sem vantagem nenhuma e outro com vantagem do Náutico, é melhor só um com vantagem do Náutico. Porque 90 minutos é muito mais aberto para você cometer o crime do que 180. Né? Então ficou aí com 23 a 73. E agora a gente vai para Retrô e Esporte, que eu acho que vai numa linha parecida, tá? Eu vou numa linha parecida. E aqui, cara, se vale outra comparação. O Sub-20 do Esporte venceu o Retrô. Aí ficou pior pro profissional. Mas... Não. Veja, se o profissional cair, vai ficar feio. Veja, não vai não? É. Se for eliminado, diz, porra, meu irmão, botou o sub-20 e ganhou. O profissional não passa? Mas o Retrô mostrou Melhorou. virtudes depois daquele jogo, né? Não, eu falei pra você, quando eu disse, ó, meu irmão, os caras ganharam. Independentemente de ter sido, o Náutico tava classificado, o Santa tava mal, eles ganharam em sequência, ganharam do Santa e ganharam do Náutico, assim, você não dá pra dizer. Isso não acontece no time intermediário, ou pequeno, se chama do jeito que você quiser, ou seja, tirando os grandes. Em Pernambuco, o time não consegue resultados desse jeito, em sequência, se não tiver alguma coisa, não, pô. Contou com a incompetência do cacete também do Maguari no sábado, assim, assim pra ter essa vaga. E chega com Wagner Love metendo gol. Wagner Love,
que jogou no Sport. Na final contra o Retrô, fez gol contra o Retrô, inclusive, naquela final do Pernambucano de 23, agora tá pelo lado do Retrô. É o terceiro mata-mata, Fred, em 4 anos que esses times, os outros dois foram justamente as duas finais, 23 e 25, só não se encontraram em 24, né? E tem a curiosidade de que nos últimos 5 anos, o único time que esteve na semifinal nos últimos 5 anos foi o Retrô. O Sport foi eliminado pelo Salgueiro em 22, verdade. o Santa caiu pro Petrolina e o Náutico caiu ano passado pro Retrô. Nos últimos 5 anos, O Retrô é o mais é estável. o mais estável, na 5 anos seguidos. O Salgueiro chegou a passar 10, se eu não me engano. Percentualzinho aí. Dito isso, é o velho dito isso. A mesma lógica. É agora. Sim. O jogo de ida agora. Onde? Agora, nos aflitos? Aflitos. Pronto, É o mais, aflitos. esse aí é o mais próximo é aflitos, né? E nesse caso, porque o Santa seria mandante na ilha, naquela questão. A gente estava tentando dar o espaço para o Santa ter um bom espaço para a sua torcida, até 15 mil lugares. Mas nesse caso não precisa. Se fosse o caso, seria como inclusive já aconteceu com o Maguari Sport. Não sei se você se lembra, o Maguari jogou mandante nos aflitos. Lembro não. Lembra não? Não. O Náutico não liberou, não. Liberou o estádio pro Maguari, mas com a torcida visitante do Sport, porque o Maguari queria ganhar dinheiro. Ah, tá. Quis vender o espaço para o Não, esporte. aí não, Tá certo. o Náutico. visitante foi o cantinho ali, Pô, e isso eu acho que se o Náutico fizer, tá certo. mas isso já aconteceu. Então, pronto. Isso é Se eu um não me engano, exemplo. foram 3 mil pessoas, que era justamente a E o capacidade Náutico que dava. alugar pro Retrô, dizendo assim, ó, eu vou alugar, mas essa torcida do esporte é só É a ali- curva da visitante. Aí eu acho que o Náutico tá 100% A certo. curva de 10%. Isso. Aí o Náutico tá 100% certo. Então, Agora, criar uma regra para proibir a de visitante não faz o menor Não faz. sentido. então vamos considerar que é nos aflitos que deu isso, que a gente tá gravando aqui essas respostas, galera. Essas respostas devem vir amanhã. Ah, a minha dúvida, é óbvio que o Sport é favorito. A minha dúvida é se o Sport é mais favorito do que. Eu tenho uma dúvida também. Porque no O caso. esporte é mais incerto. Porque e do de vocês jogaram muito pra cima, pô. E tipo, eu ainda posso subir É. um pouquinho, mas vocês já jogaram, meu irmão, Náutico lá pra cima. Não, veja só, acima eu não boto não. Então, tá ou eu ligado? igualo Tipo, ou boto a Eu menos. tô nesse problema. Mas porque tu não pode. Veja, a lógica de Itajára. O Sport não pode ter 86% de favoritismo pro Retrô. Não mostrou nada pra ter 86%. Não mostrou. Por isso que eu achei que 86% tinha sido muito. Olha, Pra mim é um pouco menos favorito. eu vou empatar. Eu vou 6-6 também. Mesma coisa. 2 terços. Pra mim, 75-25. Pra ser coerente com a minha lógica do clássico, que deveria se igualar, vai ser 90-10 pro esporte. O esporte com mais tempo pra treinar com o Roger, qual com é o seus seu? reforços de 75-25. Castilho, Cleison, todo mundo chegando. Eu não confio. Que Atos não escute a gente, que ele é um dos maiores. Vocês torcedores. subiram a média, pô. 78% o favoritismo do Sport. Mas Acho ficou bem próximo, viu? É quase 77 pro Náutico, 78 pro Sport. a olho nu aqui, quase imperceptível, viu? Aqui na. Olha pra isso, Cássio. Imperceptível, porque é um ponto percentual aí. Mas eu tenho essa mesma dúvida, tá? Eu Diferença. botei assim, mas eu tentei ser coerente com a lógica do Eu clássico. tinha feito uma enquete, tinha acabado de colocar só os primeiros votos ainda. A turma aqui no tá Twitter. pedindo 100-0 pro esporte. Eu coloquei, no caso, não era quem passa, não, é a composição da final, certo? Aí no caso tava Santa e Retrô, 3,6%. Náutico e Retrô, 7,3%. Isso no meu Twitter. Santa e Sport, 20%. E Náutico e Sport, 69,1%. A turma confia mais no Santa do que no Retrô aí no Twitter de Cássio, né? Enfim, eu acho que o que a gente pode falar das semifinais tá na mesa. Quer alguns números antes de tu entrar ou não? Podemos trazer alguns números, só deixando claro que é tanta indefinição da questão estrutural dos estádios que é quase impossível a gente conseguir se concentrar na parte técnica como deveria, né? Fica sendo... eu fico muito nessa, sabe, Cássio? Esperar saber onde vão ser os São jogos, dois quantos temas, dias vão data ser. e onde. Assim, Sim. A gente tá falando aqui um pouco... Fica difícil falar de futebol. Que esporte vai a campo, quem volta. Talvez a gente já devesse estar falando sobre isso aqui, né? Que Náutico é esse? Juninho já vai ter mais espaço. O Santa Cruz tem algo para fazer em 3 dias. O esporte já vai de Yuri Castilho, muda o goleiro, não muda. Eu até, Cássio, vou deixar aqui a promessa que se
a federação resolver isso na segunda-feira, a gente grava um Claro conteúdo que é outro vídeo. mais focado nessa parte Esse- técnica, tá? Esse vídeo aqui deu Omelete faz tempo que eu não vejo, mas você gosta. Esse vídeo aqui é o da. Pra quem acompanhava o canal Omelete. Morreu, Ou foi? acompanha. Não, ou acompanha. Ah, tá. É porque, na verdade, nesse momento o que eu vou falar, eu não sei se eles ainda fazem o que eu vou Certo. falar. É isso que eles tinham uma coisa que eu gostava, que era o da frigideira. Que é Omelete. O que é da frigideira? É uma análise de. Tipo, o cara acabou de sair. Aí o cara meio que pode até ser um cara sozinho, o cara dá primeiras impressões, o cara fala ali e tal. E depois eles têm um vídeo consolidado. O que tu gosta? Vídeo consolidado. Aí os caras debatem, trazem mais elementos, analisa mais a direção de arte, aquela coisa toda. Então isso aqui é o da frigideira, se fosse no Omelete, da frigideira em relação à semifinal. Diz, ó, tanto é que acabou o jogo, Santa em decisão, puf, play. O que é que tá? Aí a galera dizendo, o jogo vai ser ali, o jogo vai ser assado. E a gente, ó, dentro do cenário que era possível fazer, a gente tentou trazer esses detalhes e dados. Mas se amanhã tiver um cenário de que, ó, a ida vai ser na outra semana, a análise é diferente, pô. A análise é completamente diferente. Para recuperação de jogador, para Isso, data, é. para tudo. Mas enfim, E pra própria concentração da gente para analisar. tudo, para tudo. Mas joga os números aí na mesa, Vamos lá. Cássio. O Pernambucano, ele até 2009, ele podia ter a final, mas ele podia também não ter final. Ele era campeonato de turnos e se um time vencesse os 2 turnos, ele era campeão pernambucano direto. A única vez em que isso não fez diferença foi em 98, que a galera fez o campeonato de 3 turnos, o Sport ganhou os 3 turnos e a galera disse, ó, o maior pontuador, o outro, que tinha uns 20 pontos a menos, faz a final. Aí foi Sport Porto. Mas de forma geral sempre foi, ó, ganhou os campeões dos turnos fazem uma final. Se um time ganhar todos os turnos, e assim foi em 2009. O Sport ganhou os 2 turnos, foi campeão direto. Aí em 2010, o regulamento mudou e no Brasil inteiro. Hoje todos os campeões, não existe mais, praticamente não existe campeão direto no Brasil. Todos os estaduais têm final. E eu acho que tem que ser assim mesmo, inclusive. Então de 2010 até 2026 é o período que eu chamo de final obrigatória em Pernambuco. E nesse período sempre teve semifinal. Nem todos os anos tiveram final. A final foi implementada em 2018. Quartas de final, melhor dizendo. E semifinal já começou em 2010, ou seja, sempre teve G4. Considerando os semifinalistas do Pernambucano nesses 17 anos de mata-mata obrigatório, são 68 vagas, 11 times já conseguiram chegar no G4, 11 times diferentes já chegaram no G4 de Pernambuco. Com uma vez, Maguari, Petrolina, Porto e Ipiranga, nenhum desses foi para a final. O Ipiranga, quando chegou, aconteceu a mesma coisa do estádio. Chegou, é Santa Cruz Capibaribe. Aí o jogo foi em Caruaru, porque não podia ser no Limeirão. Em 7º lugar, com 2 participações, o Afogados. Em 6º lugar, o Central, com 3 participações. Uma delas ele foi para a final em 2018, foi vice. Com 11 participações, o Salgueiro era uma máquina, né? Faz falta pra caramba, o velho Cornélio ali. E dessas 11 semifinais do Salgueiro, o Salgueiro foi finalista em 3 e 14 vezes. Náutico e Santos estão empatados. Aí se você considerar das 3 anteriores, né, já que já está contando 26 agora, das 13 vezes anteriores o Náutico passou em 7 para a final e das 13 do Santa, o Santa passou em 6. E agora chegaram à 14ª. E o Sport está chegando pela 15ª vez, só ficou fora 2 vezes. Uma foi para o Salgueiro e a outra foi que caiu na primeira fase, que o Santa mandou o Sport para aquele quadrangular. Aí não foi para o mata-mata. E a outra foi um Salgueiro em 22, que caiu nas quartas de final, nos pênaltis. 15 vezes ao todo. Das 14 anteriores, o Sport chegou em 12 finais. Então é isso, esse é o modelo. Afinal, embora as datas da semifinal tenha essa questão de ajuste que Fred falou, mas em tese a final é dia 1 e 8. Eu digo em tese porque pode acontecer a mesma coisa, né? Porque como eles não estão na primeira divisão, ninguém está na primeira divisão em Pernambuco, teria uma data para... No final de semana seguinte. Detalhe. Mas Um e ficaria 8, muito feio pro estadual. mas 1 e 8 já são 2 finais de semana. 1 e 2 finais de semana. No meio de semana é a Copa do Brasil, Cássio. Então, ou seja, no fim das contas, era só para usar o dia 15, era só se o dia 1 fosse usado com outra coisa, por exemplo. Isso. Dentro dessa... Não vai ter essa necessidade. Não vai ter essa necessidade. Então, assim, as finais de todos os campeonatos estaduais do Brasil, tira da Amapá, porque chove muito lá. É verdade. A Amapá, ele tem autorização, chove demais em janeiro, ele deixa ser um pouquinho depois. E aí vai ser 1 e 8.